arminianismo e os ignorantes, soberbos e tolerantes. Gálatas 1, de 6 a 9 e 3, de 1 a 14. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, eu quero parafrasear John Owen. John Owen, quando escreveu esse livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, em português, vocês vão achar um resumo desse livro chamado Por Quem Cristo Morreu, editado pela PES, se eu não me engano. É um livrinho pequeno, mas muito valioso. Chama Por Quem Cristo Morreu. E o título original é A Morte da Morte na Morte de Cristo. E no início desse livro, lá na introdução do livro, ele fala assim: olha, teria pessoas muito mais qualificadas do que eu para escrever essa obra, para escrever esse livro. Mas é melhor eu escrever do que ninguém escrever. E eu quero parafrasear John Owen da seguinte forma: teria inúmeros outros teólogos e pregadores para pregar essa mensagem, com esse tema, muito mais preparados e qualificados do que eu. Porém, é melhor que eu faça do que ninguém fazer. Então vamos lá. Nós vamos falar nessa mensagem sobre 5 embates recorrentes que estão presentes em toda a história da igreja, estão presentes de uma ou de outra forma
até os dias de hoje. Então nós vamos falar Paulo contra os Gálatas, Agostinho contra Pelágio, Agostinho contra os semi-pelagianos, Lutero contra Erasmo e Calvino contra Armínio. Então vamos lá primeiro, Paulo contra os Gálatas. Depois de fazer a saudação, que não é bem, nem chega a ser uma saudação, Paulo fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou estupefato. Estou admirado. Como é que vocês podem mudar dessa forma em tão pouco tempo? É interessante porque todas as cartas de Paulo, antes dele iniciar propriamente o objeto da carta, ele faz uma saudação. E mesmo aquelas igrejas mais difíceis, como, por exemplo, a igreja de Corinto, que tinha problemas cabeludos naquela igreja, ele faz alguns elogios para aquela igreja. Então, chegando em casa, você pega lá a introdução da carta aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, todas elas têm algum elogio que Paulo faz. Para os Gálatas, não. Olha a introdução da carta. Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Eles estavam colocando em dúvida o ministério de Paulo. Então ele fala assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros. Então Paulo não estava escrevendo uma carta somente no seu nome, mas em nome dos seus companheiros, que ele não cita aqui. Talvez Timóteo, talvez Lucas, talvez Silas. As igrejas da Galácia. Então, quando nós falamos carta aos Gálatas, nós estamos falando uma carta a várias igrejas daquela região da Galácia, na atual Turquia. As igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nenhum elogio, nenhum reconhecimento por parte dele daquelas igrejas. E ele continua: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Quer dizer, ele está falando assim: vocês passaram para outro evangelho. Só que ao vocês passarem para o outro evangelho, esse que vocês passaram não é mais evangelho. Vocês foram além. Então, como vocês foram além, vocês estão fora. Não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ao perverter o evangelho de Cristo, deixa de ser evangelho. Não existe um segundo evangelho. Então, Paulo estava furioso aqui. Irmãos, de novo, na igreja de Corinto, tinha incesto. Um homem estava dormindo com a mulher do pai. E Paulo faz advertência severa contra a igreja, porque estava tolerando aquilo. Mandou que ele fosse entregue a Satanás, para que o corpo fosse consumido e a alma fosse preservada. Mas, mesmo assim,
com aquelas divisões, com todos aqueles problemas que tinha na igreja de Corinto, Paulo reconhece alguns valores daquela igreja. E Gálatas não. Por quê? Porque eles tinham abandonado o verdadeiro evangelho. Não há falta mais grave do que isso. Do que abandonar o evangelho de Cristo. Deturpar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, Paulo está falando assim, olha, se daqui a um tempo eu chegar aí e pregar um outro evangelho, fora desse que eu estou ensinando para vocês, que eu seja maldito. Se um anjo do céu descer e pregar um evangelho que seja além desse, que seja maldito. Irmãos, e como que nós somos tolerantes? Porque nós gostamos da pessoa. Ah, aquela pessoa, ele fala algumas bobagens, mas ele é tão piedoso. Ele tem uma vida tão correta. Ele tem um casamento tão bonito. Ele trata bem os filhos. Ele é tão honesto. E o que Paulo está falando aqui? Se um anjo descer do céu e pregar um evangelho que vá além desse, seja maldito. Ah, aquele meu pastorzinho, aquele tiozinho, aquele diácono, prega um evangelho que vai além desse, é maldito. É a palavra de Deus que diz isso. Assim como já dissemos, irmãos, o hebraico tem isso, né? Repete a ideia. Assim como já dissemos, e agora repito. Não é que ele está escrevendo em hebraico aqui, né? Ele está escrevendo em grego. Mas a mente é grega, o pensamento é grego, a cultura é grega. Assim como já dissemos, grega não, hebraica. O pensamento é hebraico. A construção das frases são hebraicas, embora o idioma utilizado seja o grego. Então, nós mudamos o tom de voz, nós escrevemos em negrito, nós escrevemos em caixa alta, tudo para chamar atenção. O hebraico não, ele repete. Então é por isso que, às vezes, você vê alguns textos e tem uma série de sinônimos lá de palavras que são todas no mesmo sentido. Mas por quê? Porque ele está ressaltando uma ideia. Em verdade vos digo. Assim como já dissemos. Então ele repete aqui. Assim como já dissemos. E agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alguém me fez uma pergunta hoje, eu não sei exatamente onde, se foi no Instagram ou se foi no WhatsApp, como era essa questão do Espírito Santo. Como é que a pessoa recebe o Espírito Santo? Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos em Cristo. Porque nós só podemos crer em Cristo se nós recebemos o Espírito Santo. Então não existe uma segunda bênção, um segundo batismo. Irmãos, de novo, vamos lembrar lá da igreja de Corinto. Uma igreja carnal. Uma igreja cheia de divisão. E quando Paulo vai falar sobre esse assunto com ele fala assim, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Reconhecendo que, embora aquela igreja tivesse N problemas, eles haviam sido batizados no Espírito porque eles creram em Cristo. Então, esse negócio de um segundo batismo no Espírito, para a pessoa falar línguas inexistentes, essas coisas, isso daí, irmãos, isso é armadilha. Isso não existe. Se nós buscarmos lá no livro de Atos, quando ainda o Espírito Santo não havia sido dado, e as pessoas falaram em línguas, as línguas que eles falaram
eram línguas estrangeiras. O línguas estranhas ali é no sentido de línguas estrangeiras. Por quê? Porque cada um entendeu no seu próprio idioma. Cada um entendeu no seu próprio idioma. Então, as línguas estranhas, esse estranhas, é no sentido de línguas estrangeiras. Então, não existe um segundo batismo, além daquele que nós recebemos quando nós cremos em Cristo. Então, Paulo fala assim, quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam, quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam porque vocês praticaram alguma obra? Ou porque vocês ouviram a pregação do Evangelho? Então, é uma pergunta retórica, né? É lógico que eles receberam o Espírito pela pregação da fé. Sois assim, insensatos, quer dizer, vocês, insensatos, sem senso. Vocês são loucos? Vocês estão loucos? Que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Como é isso? Vocês estão retrocedendo? Vocês começaram tão bem? Vocês começaram crendo somente em Cristo? E agora vocês estão querendo fazer alguma coisa? Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos? Depois que Paulo partiu, surgiu dentro da igreja os judaizantes. O que eram esses judaizantes? A região da Galácia é uma região gentia, fora de Israel. Então, nessa igreja aqui tinha muitos gentios. Mas se infiltraram no meio da igreja alguns judeus, chamados judaizantes. E o que eles começaram a ensinar? Olha, está certo que Cristo morreu. Está certo que Cristo ressuscitou, é verdade. É lógico que vocês precisam ter fé em Cristo. Mas isso não basta. Vocês precisam passar pela circuncisão. Se vocês não passarem pela circuncisão, vocês não podem ser salvos. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam acrescentando alguma coisa à obra de Cristo. E Paulo falou assim, se vocês pregarem um evangelho que vá além daquele que eu ensinei para vocês, sejam malditos. Vós sois insensatos, vocês são loucos? Vocês não têm juízo? Que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, vocês querem melhorar fazendo obras? Obras de homens? Terá sido em vão que tanta coisa sofresse? Quer dizer, os Gálatas, eles já tinham sofrido muito por causa do Evangelho. Quando eles receberam a Cristo, eles já perderam muito. E Paulo está falando assim, quer dizer, tudo aquilo que vocês sofreram foi em vão? Não adiantou de nada? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De novo, ele volta de uma outra forma fazer a mesma pergunta. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da carne? Vocês receberam o Espírito? Por quê? Pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus. Não foi pelas obras que ele realizou. As obras que ele realizou foi apenas uma consequência, o fruto da fé que ele tinha. Nós já falamos aqui muitas vezes isso. Que a obra de qualquer pessoa que Deus aceita é fruto da salvação. Não é para ser salvo, é porque nós somos salvos que nós praticamos boas obras. É uma autenticação da nossa fé, qualquer obra que nós realizamos. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lá na carta de Paulo
aos Romanos, ele vai falar mais desse assunto. Os filhos de Abraão não são propriamente os do sangue, mas são considerados filhos de Abraão aqueles que têm fé em Cristo. E por que nós somos considerados filhos de Abraão? Porque nós somos judeus? Não. Porque nós cremos em Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, a Escritura previu que Deus salvaria aqueles que não eram judeus, os gentios. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que Deus estava fazendo? Estava pré-anunciando o Evangelho a Abraão, que através de Cristo, todas as nações seriam abençoadas. Ele estava falando de nós brasileiros, seríamos abençoados, seríamos considerados filhos de Abraão, porque nós cremos em Cristo. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós, que somos da fé, nós somos abençoados juntamente com Abraão. Todos quantos, pois, são da obras da lei, estão debaixo da maldição. Irmãos, isso é muito pesado. Muitas vezes, nós lemos tantas vezes esse texto, e pelo fato da gente ler tanto esse texto, isso acaba ficando assim, uma coisa que nós deixamos em segundo plano. Nós não enxergamos a gravidade disso que ele está falando. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, quer dizer, todos aqueles que querem se justificar diante de Deus, fazendo coisas, eles estão debaixo da maldição. Por mais piedoso que isso possa parecer. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Em outras palavras, se você quer se justificar diante de Deus por obras, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como você ama a si mesmo, desde o primeiro momento que você nascer até teu último suspiro. Então, se você quer agradar a Deus pelas obras da lei, você tem que viver em perfeição diante de Deus, desde o primeiro momento da sua vida até seu último suspiro. Há alguém? Não. Ainda que você falasse assim, de hoje em diante eu vou fazer isso. E a sua ficha corrida? E o teu atestado de antecedentes? Mais sujo do que... Não vou falar. Maldito. Irmãos, não há meias palavras. Nós que usamos palavras assim, porque nós somos politicamente corretos. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ele está falando assim, ninguém vai ser justificado diante de Deus porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. Quando nós cremos em Cristo, na obra que Ele realizou, nós somos justificados. Não por nossas próprias obras, mas pela obra de Cristo. Ora, a lei não procede da fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. De novo, você quer viver pela lei? Você quer viver pela lei? Você quer viver pelas suas obras?
Você quer agradar a Deus por aquilo que você faz ou deixa de fazer? Então observe tudo. Que está resumido no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Daí o intérprete da lei pergunta assim, quem que é meu próximo? Jesus fala assim, o teu inimigo. Teu inimigo. Ama teu inimigo como você ama. No 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Irmãos, Cristo, Ele foi feito maldito por causa de nós. Ele, durante 3 horas, Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Irmãos, depois você lê o Salmo de número 64 em casa, você vai ver como foi as aflições de Cristo durante essas 3 horas. 3 horas sofrendo a ira de Deus. Ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Você já pensou nós sermos condenados à maldição eterna? Se Cristo, por 3 horas que Ele bebeu o cálice da ira de Deus, Ele bradou dessa forma? Mas Ele está dizendo que Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele nos resgatou. Essas palavras são importantes. A grande potência da época era Roma, era o Império Romano. E Roma era muito conhecida pelas suas estratégias de guerra, etc., mas também conhecido pelo direito. Então, quando ele fala assim, nos resgatou, isso tem um significado muito importante. Quando um escravo era resgatado, ele mudava de dono. Ou então ele era liberto, porque o resgate foi pago. E era definitivo. Daí hoje, as pessoas falam assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas eu ainda preciso pagar alguma coisa. Peraí, ele resgatou? Não resgatou? Vê só. Cristo, ele não fala assim, que Cristo nos propiciou sermos resgatados. Ajudou a ser resgatado. Propiciou. Ele faz uma afirmação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Porque todo aquele que não permanecer em toda a lei será maldito. Nós, porque nós não permanecemos na lei de Deus. Mas o que foi? Cristo fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, pela morte de Cristo, as bênçãos de Abraão se chegam até nós, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. De novo, pela fé, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. O segundo embate, Agostinho e Pelágio. Aí nós vamos pular cerca de 340 anos, mais ou menos. Pelágio era um monge inglês. Irmãos, nessa época aqui ainda não existia, a igreja cristã não estava dividida ainda em denominações, ok? Pelágio era um monge inglês, ou talvez irlandês. Não se sabe muito assim da biografia de Pelágio, tá bom? Pelágio era um monge inglês, ou talvez irlandês. E por volta do ano 400, provavelmente quando já idoso, impressionado com o baixo padrão moral que predominava em Roma, e haver-se esforçado diligentemente por disseminar a ideia de um comportamento ético mais severo, em consonância com as ideias predominantes no Oriente,
e algumas partes do Ocidente, afirmava a liberdade da vontade humana, bem expressa na seguinte frase: se eu devo, eu posso. Então, aqui, Roma já era o centro, né, do cristianismo, né? Já era o centro do cristianismo. Já existia uma igreja reconhecida pelo Estado, mas ela estava lá no seu centro, lá, totalmente degradada no seu aspecto moral. Então, Pelágio teve contato com aquilo. A mesma coisa vai acontecer com Lutero, depois de 1100 anos, mais ou menos. Ele vai ter o mesmo impacto. Então, ele ficou horrorizado com o que ele viu lá. Então, porque ele ficou horrorizado com aquilo, ele começou a pregar que Deus havia dado aos homens os mandamentos. E se Deus deu o mandamento para o homem, é porque ele tinha capacidade de cumprir o mandamento. Então, se Deus mandou, é porque nós temos capacidade de cumprir. Então, resume nessa frase: se eu devo, eu posso. Se eu devo, eu posso? Será que está certo isso? Vamos ver lá em Lucas 7:42. Nós falamos isso alguns domingos atrás, sobre aquela parábola que Jesus contou de que um devia 50 e o outro 500, e ele perdoa ambos. Lá ele fala assim, Lucas 7:42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Então, Jesus, nessa parábola, ele vai ensinar que ninguém, ou tenha pecado pouco, ou tenha pecado muito, tem condições de pagar pelo seu pecado. Em João 6:44, Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode. O que é esse ninguém pode? Está proibido? Não é que está proibido, é que não tem capacidade. Ninguém tem capacidade de ir a Cristo, se pelo Pai não for levado. Então, nós só vamos a Cristo se o Pai, através do Espírito Santo, nos conduzir a Cristo. Então, vocês veem por esses dois versículos, e outros tanto nas Escrituras, que, embora a intenção de Pelágio fosse boa, ele fosse piedoso, ele fosse sincero, ele estava pregando uma heresia. E os seus seguidores, eles esboçaram, em alguns pontos, o que foi conhecida essa doutrina como a doutrina pelagiana, ou pelagianismo. Primeiro, Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado ou não. Segundo, o pecado de Adão contaminou só a ele próprio. Então, eles negavam o pecado original. Terceiro, as crianças recém-nascidas estão naquele estado de Adão antes da queda. Vocês já viram falar que a criança, quando nasce, ela é um anjinho? Quem acredita que quando a criança nasce, nasceu um anjinho, que ela é pura, está repetindo uma heresia que foi pregada há 1600 anos atrás por Pelágio. Percebe que essas coisas nunca mudam? Dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas assim, que vão achar que a criança só será condenada quando ela começar a pecar deliberadamente. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A raça humana inteira nem morre por causa de Adão e nem ressuscita por causa de Cristo. Isso era o pelagianismo. A lei, tanto quanto o evangelho, conduz ao reino dos céus. Está muito longe do que muita gente acredita hoje.
que a pessoa pode ser salva através das suas obras, do seu comportamento. Nós temos aqui no Brasil muita gente que acredita assim, sem caridade não há salvação. Aparentemente é uma doutrina nova, mas na realidade é muito antiga. Sexto, mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homens sem pecado. Por quê eles falavam isso? Porque se Deus deu os mandamentos, é porque o homem tinha capacidade de cumprir aqueles mandamentos, e mesmo antes da vinda de Cristo, tinha homens santos. Quem? O grande opositor aos ensinos de Pelágio e de seus seguidores foi Agostinho de Hipona, pregando que a salvação era mediante a graça divina, irresistível. Então, quem usou primeiro esse termo, graça irresistível, foi Agostinho. Pregando que a salvação era mediante a graça divina irresistível, de pecados que, pela força humana, seria impossível vencer. Então ele estava negando aquele negócio que, se eu devo, eu posso. Estava negando. Acusou Pelágio de erro ao negar o pecado original, rejeitar a salvação pela graça infundida e afirmar a capacidade humana de viver sem pecado. Nas suas confissões, lá no livro 10, capítulo 29, Agostinho faz a seguinte oração: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. O Genciano, ele citou essa frase hoje de manhã, não foi? Na pregação de manhã? Então, em outras palavras, o que Agostinho está falando? Senhor, se o Senhor quiser que eu faça qualquer coisa, me dá isso primeiro. Porque eu mesmo não tenho capacidade para fazer nada. Em 418, o pelagianismo foi oficialmente reconhecido como heresia, e os seus principais seguidores, exilados, foram expulsos do país, porque foi considerada, aquilo que estavam pregando, foi considerado um erro, uma heresia. Então eles foram exilados. Embora o pelagianismo tenha sido rejeitado oficialmente pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, conseguiu sobreviver em formas menos extremadas, e desde então, até hoje, representa uma das tendências latentes no pensamento da igreja. Então, se nós ficarmos bem quietos assim, nós vamos em algumas igrejas, assim, a gente fica bem quieto, vocês vão ver Pelágio passeando pelos corredores daquela igreja. Assim como nós vamos nas escolas, nas universidades aí, e a gente fica bem quieto assim, a gente vai ouvir Karl Marx passeando lá entre as fileiras. E assim está na igreja. Até nas igrejas históricas. Pelágio está sentado ali na primeira cadeira. Quando não, do lado do púlpito, quando não, no púlpito. Terceiro embate. Agostinho e os semi-pelagianos. O que aconteceu? Fala, não! Pelágio foi muito longe. Pelágio foi longe demais. Isso é heresia demais da conta. Então resolveram dar uma amenizada, dar uma floreada. O semi-pelagianismo foi uma doutrina que se estabeleceu desde que o pelagianismo foi considerado oficialmente uma heresia. Embora essa designação semi-pelagianismo foi só estabelecida no século XVI. Então, essa doutrina do semi-pelagianismo, ela se manifestou ao longo da história de diversas formas e nomenclaturas. Então, esse semi-pelagianismo, ele foi mudando de alguma forma e também mudando o seu nome, mas ele é um abrandamento dos ensinos pelagianos, em maior ou menor grau. Então, o semi-pelagianismo, ele veio para dar uma moderada naquelas heresias,
mas ele continua presente nessa forma de semi-pelagianismo na igreja até os dias de hoje. Jerônimo atribuía à vontade humana um papel na conversão. E, embora considerasse a graça essencial à salvação, não admitia uma ideia de uma graça irresistível. Irmãos, século V. Você conhece essa doutrina? Não é familiar para nós? Jerônimo atribuía à vontade humana um papel na conversão. E, embora considerasse a graça essencial à salvação, não admitia uma ideia de uma graça irresistível. Quer dizer, Deus pode chamar e a pessoa fala assim, eu não vou. Deus pode chamar e a pessoa vira as costas e ir embora. É isso que ele está falando aqui. Em 429, João Cassiano escreveu que a vontade sempre permanece livre no homem, que pode ou negligenciar a graça de Deus, ou nela comprazer-se, ou nela ter prazer. Repetindo o mesmo ensino. Em 434, Vicente, monge de Lérins, sem citá-lo, atacava Agostinho, dizendo que o ensino de Agostinho sobre graça e predestinação eram inovações que não contavam com a sanção do quê? Da tradição católica. Ah, não está na tradição isso. Além disso, na própria Igreja Católica, deve-se ter a maior cautela possível para manter a fé aceita por toda a parte, sempre e por todos. Ah, não, se começar a falar em predestinação, que Deus tem os seus eleitos, etc., o povo vai debandar. Se Deus já tem os seus escolhidos, seus eleitos, não adianta. Então ele, com medo de que as pessoas fossem perverter-se, ele achava que não devia pregar esse negócio. Em 474, Fausto, bispo de Ries, no seu tratado sobre graça, reconhecia a realidade do pecado original. Mas reconhecia que o homem ainda tem a possibilidade de lutar pela salvação. Quer dizer, o homem nasce morto, mas não tão morto assim. Digamos que ele nasce moribundo. Ele nasce pecador, mas não tanto que ele ainda não possa lutar pela sua salvação. Esses homens eram sinceros, que honestamente temiam que as doutrinas de Agostinho viessem a paralisar todo esforço humano em busca de retidão de vida. Que piedoso que é, né? Se nós pregarmos isso, as pessoas vão debandar, as pessoas vão pecar. A predestinação e a graça irresistível pareciam negar a responsabilidade humana. É um assunto que está ausente nos dias de hoje na igreja? De jeito nenhum. Em 529, reuniu-se em Orange um pequeno sínodo que considerou, de igual modo, o semi-pelagianismo, condenou, de igual modo, o semi-pelagianismo. Quer dizer, considerou o semi-pelagianismo uma heresia. Embora este jamais tenha sido abandonado pela igreja e tenha sido usado amplamente para a exploração e intimidação dos fiéis, desde a venda das indulgências até ao total controle de suas ações. Por que a igreja oficial, durante toda a Idade Média, deixou os fiéis em terror, com medo do inferno? A pregação não era os atrativos, as belezas de Cristo, era o terror do inferno. Baseado no quê? Na capacidade humana. Você pode escolher, você pode fazer. Então você pode comprar essa indulgência. Você pode comprar uma alma que está no purgatório. Olha, sua mãe está no purgatório, sofrendo no purgatório. Compre essa indulgência por esse valor e sua mãe imediatamente vai para o céu. Você tem aqueles pecados cabeludos? Compre essa indulgência, que não somente os seus pecados cabeludos serão perdoados, como você vai poder continuar pecando da mesma forma. O combate às doutrinas semi-pelagianas irá surgir mais fortemente
com a atuação dos pré-reformadores, como John Huss, Girolamo Savonarola, John Wycliffe, entre outros, e finalmente com o advento da Reforma. Somente com o advento dos pré-reformadores e da Reforma Protestante é que esse ensino semi-pelagiano ele começou a ser combatido ferozmente, quase 1000 anos depois. Então, durante 1000 anos, praticamente, o semi-pelagianismo era uma heresia que estava presente basicamente em toda a igreja. Irmãos, agora teve pessoas salvas nesse período? Claro. Deus sempre guarda os seus 5.000 que não se contaminam, como ele disse para Elias, não é isso? Percebe-se claramente que, em todos esses embates, Paulo e os Gálatas, Agostinho e Pelágio, Agostinho e os semi-pelagianos, está presente a questão do homem ter capacidade de fazer alguma coisa para a sua salvação, como um complemento da obra de Cristo. E essa questão não será diferente na Reforma. Lutero e Erasmo. O grande lema da Reforma Protestante é esse: a liberdade de Deus punir os pecados não está à venda. Ou seja, Deus é incorruptível. Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Dando dízimo? Deus é incorruptível. O perdão de pecados não está à venda. Você quer ir para o céu como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, fazendo tudo certinho? O perdão de pecados não está à venda. Você quer frequentar uma igreja, todos os cultos, fazendo tudo certinho, fazendo tudo que a igreja determina? Deus é incorruptível. O perdão de pecados não está à venda. Esse é o lema da Reforma Protestante. Lutero, como grande líder da Reforma Protestante, teve vários oponentes. Podemos destacar entre eles Johann Tetzel, o grande vendedor das indulgências, que foi o grande tema da publicação das 95 teses em 31 de outubro de 1517. Então, se você pegar as 95 teses de Lutero, que ele pregou lá na porta da igreja, da igreja do castelo em Wittenberg, você vai ver lá ele combatendo essencialmente a venda das indulgências, por causa de Johann Tetzel. Quando você vai para Roma e você faz toda a questão de visitar lá a igreja de São Pedro, grande parte de todos aqueles tesouros, eles foram adquiridos com a exploração de fiéis, com a venda das indulgências. Não estou falando para você não ir, mas você tem que ir com um olhar crítico, sabendo que tem sangue inocente lá. Tem muita mentira, tem muita heresia. Johann Tetzel, Johann Eck, entre outros. Porém, o seu maior adversário, tanto em capacidade como no objeto da oposição, foi Erasmo de Roterdã. Então, o grande adversário da Reforma Protestante foi Erasmo de Roterdã. Como ele mesmo admitiu, como Lutero mesmo admitiu, que o seu grande opositor foi Erasmo de Roterdã. Depois de ler a obra de Erasmo, defendendo a doutrina do livre-arbítrio, Lutero escreveu o seu clássico da vontade cativa. Se você quer ler um segundo livro, depois das Escrituras, você precisa ler esse livro aqui, Nascido Escravo, de Martinho Lutero. A Fiel lançou aí um resumo desse A Vontade Cativa, que chama-se Nascido Escravo. Isso é uma leitura obrigatória para quem quer crescer no entendimento da palavra de Deus. Depois das Escrituras, lógico. Nesse livro, ele disse a Erasmo, então quando ele escreve esse livro, rebatendo a obra de Erasmo, ele escreve assim: elogio e gabo muito de ti o seguinte: és o único que atacou a questão em si.
Qual que era a questão em si? O livre-arbítrio. Isso é a questão essencial. E não me fatigastes com aqueles assuntos secundários sobre o papado, o purgatório, as indulgências e outras coisas desse tipo, que mais são frivolidades do que questões sérias, pelas quais, até agora, quase todos tentaram caçar-me em vão. Então, eles tentaram caçar, matar, levar Lutero para a fogueira, porque ele atacava o papado, as indulgências, o purgatório, etc. E Lutero está falando aqui para Erasmo que isso aí tudo era questão secundária, que só Erasmo é que pegou a questão central que ele estava combatendo. Tu foste o único que reconheceu o ponto central de toda a controvérsia e pegaste a coisa pela gravata. Por isso, te agradeço de coração. Tipo assim, agora vamos falar o que é sério. Por enquanto, nós só falamos coisas acessórias, coisas secundárias. Agora nós vamos falar do Evangelho. E daí ele escreve esse livro, Da Vontade Cativa, ou Nascido Escravo. A grande luta da Reforma Protestante não foi contra o papado, o purgatório, as indulgências ou coisas semelhantes a estas. Mas sim, o combate à doutrina do livre-arbítrio, que ensinava que o homem tinha capacidade de escolher fazer o bem ou o mal. Não é isso que estava presente lá na igreja dos Gálatas? Vocês precisam fazer alguma coisa. Pelágio, vocês podem fazer alguma coisa. O semi-pelagianismo, vocês nasceram mortos, mas não inteiramente mortos. Vocês ainda podem fazer alguma coisa. Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Controlar o homem. E Lutero fala assim, se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus corretamente. A pessoa que atribui a sua salvação ao seu livre-arbítrio, ele não conhece o Evangelho. Ele não sabe o que é graça. Então ele fala assim, não, é 99,99%. E o homem 0,001. Ele não conhece a graça. Ele não sabe o que significa resgate. O Concílio de Trento é chamado o Concílio da Contra-Reforma. Ele foi de 1545 a 1563. Olha, lá no seu artigo 819, cânone 9, Concílio de Trento, da Igreja Romana. Concílio que foi feito para combater o avanço da Reforma Protestante. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepara e disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Então está falando, aquele homem que acreditar que ele é salvo somente pela graça, que ele foi justificado inteiramente pela fé, e que ele não tem a menor parte, o homem que acreditar nessas coisas, ele deve ser excomungado. E vocês sabem o que significava ser excomungado aí nessa época? Você não perdia o churrasco, você virava o churrasco. Naquela época não teria problema de picanha, teria picanha à vontade. Se você crê no livre-arbítrio, você pode ser membro de uma igreja evangélica, que tem uma liturgia evangélica, que usa um linguajar evangélico, mas na realidade, você é um católico romano. Porque a sua fé, a base da sua fé, é uma fé católica romana. Você pode continuar assim, mas você precisa saber isso. Não adianta a sua igreja ser uma igreja evangélica.
ter um vocabulário evangélico, ter uma liturgia evangélica, se vestir como evangélico. Mas se a base da sua fé é o livre-arbítrio, você é um católico romano. Não importa se você é adventista, se você é testemunho de Jeová, se você é espírita, se você é mórmon, se você é evangélico, se você é pentecostal. Tem o livre-arbítrio na sua fé? Você é um católico romano. John Heisinger, ele diz assim: creia e pregue o livre-arbítrio se você tiver coragem. Mas seja honesto, ao menos para admitir que você não é nem mesmo um primo em 10º grau dos reformadores. Você não tem nada a ver com Lutero. Você não tem nada a ver com Jan Hus. Você não tem nada a ver com Zwinglio. Você não tem nada a ver com John Knox. Diga às pessoas que você teria sido forçado a opor-se contra Knox, Spurgeon, Edwards e Whitefield sobre as doutrinas da graça se tivesse vivido em seus dias. Então, se você fosse contemporâneo desses homens, você seria opositores dele. Você seria um opositor deles. Você teria apoiado Maria, a sanguinária, quando ela levou quase 250 puritanos para a fogueira. Você teria ficado do lado dela. Calvino e Armínio, o quinto. Jacobus Arminius, que viveu de 1560 a 1609, e seus seguidores foram os maiores combatentes das doutrinas defendidas pelos seguidores de João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Percebe que quando Arminius nasceu, quando Calvino morreu, Arminius tinha 4 anos. A partir do combate ao ensino da doutrina da predestinação, olha, o que o semipelagianismo combatia? A doutrina do quê? Da predestinação. A partir do combate ao ensino da doutrina da predestinação incondicional, atribuindo ao homem a liberdade de desejar e agir, que não cabia no calvinismo. O calvinismo não ensinava isso. Então, quando nós falamos que o arminianismo é um outro nome do semipelagianismo, as pessoas ficam bravas. Mas podem ficar bravas. A verdade deixa as pessoas bravas mesmo. Depois da morte de Arminius, em 1609, João Wittenbort e Simão Epicopizos sistematizaram e desenvolveram as opiniões arminianas. Em 1610, eles e outros 41 simpatizantes redigiram uma declaração de sua fé chamada remonstrância. É demonstrar novamente. Contrariando a doutrina calvinista de uma predestinação absoluta, ensinando uma predestinação baseada na presciência divina, do uso que os homens fariam dos meios de graça e afirmando uma expiação universal e não particular. Essas teses foram apresentadas ao Sínodo de Dort, 1618-1619, para que as igrejas reformadas mudassem seu entendimento do Evangelho. Então, naquela época, as igrejas da Holanda, elas tinham como base de fé os ensinos de Calvino. E os remonstrantes, eles apresentaram um outro ponto de vista do Evangelho, pedindo que a igreja da Holanda mudasse seu entendimento a respeito do Evangelho. E quais são esses pontos que ficaram conhecidos como 5 pontos do arminianismo? A vontade é livre, quer dizer, o homem tem livre-arbítrio de agir. A eleição é condicional, quer dizer, Deus previu que o homem teria fé, e daí ele previu que o homem teria fé,
então ele escolheu aqueles homens. A expiação é universal, quer dizer, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todos os homens. A graça pode ser impedida, quer dizer, Deus pode chamar uma pessoa, e a pessoa fala, eu não vou, eu vou fazer outra coisa. Tipo assim, Jonas, Deus chama ele para ir para Nínive, e ele fala, não, eu vou para Tarsis. Jonas, eu não te mandei para Nínive? Não, mas eu quero ir para Tarsis. Daí Deus falou assim para ele, vá com Deus. Foi assim que aconteceu? Claro que não. E ele falou, isso, que a graça pode ser impedida. O homem pode cair da graça. Quer dizer, tem lógica, né? Se ele é salvo porque ele quer, a partir do momento que ele não quiser, ele pede baixa. Em resposta às proposituras arminianas, o Sínodo de Dort apresentou aquilo que ficaria conhecido como 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça. Então, quando você ouve falar nos 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça, nós estamos falando da mesma coisa. Spurgeon fala assim, olha, na realidade, calvinismo é apenas um apelido do Evangelho. Que na realidade é o Evangelho que é apresentado nas Escrituras. Então, o que ele ensinava? Ensinava a depravação total, que todos os homens nascem mortos em seus delitos e pecados. A eleição é incondicional, quer dizer, se todos os homens nascem mortos em seus delitos e pecados, e qualquer bondade que o homem tenha, do ponto de vista humano, é fruto da graça geral, que Deus derrama sobre todos os homens, que mérito há no homem? Nenhum. Então, a eleição, quando Deus escolheu, é incondicional, não é por qualquer habilidade que o homem tenha, não é por qualquer mérito que o homem tenha. A expiação é limitada. Cristo morreu em favor do seu povo. Cristo morreu em favor das suas ovelhas. A chamada é irresistível. Se Deus te chama e você não vem, Ele manda te buscar. Ele te arrasta. E a perseverança dos santos. Aqueles a quem Deus começou a boa obra, Ele há de terminá-la até o último dia. Os remonstrantes foram expulsos da Holanda. E embora o arminianismo fosse considerado uma heresia, ele jamais foi abandonado por completo, estando mais forte do que nunca nos nossos dias, se manifestando de inúmeras formas. Irmãos, se você pegar lá a tradução da conclusão lá do Sínodo de Dort, foi traduzida como erro e não heresia. E daí os tolerantes falam assim, não, mas o Sínodo de Dort não fala que o arminianismo foi uma heresia, fala que ele foi um erro. O que aconteceu lá com os pelagianos? Foi considerado um erro. E eles não foram exilados também? Agora, se o arminianismo fosse apenas um erro e não uma heresia, eles teriam sido expulsos da Holanda? Claro que não. Então, a palavra correta, que foi utilizada lá na época, era heresia. Só que na hora que traduziram para o português, traduziram como erro, e os tolerantes eles querem abrandar o erro dessa teologia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se manifestando de inúmeras formas nos nossos dias. Então, como que o arminianismo ele está presente nos nossos dias? Como que ele se manifesta? Então, ele se manifesta dentro do pentecostalismo, desde que surgiu lá nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, há cerca de um pouco mais de 100 anos atrás. Agora, tem pessoas que se dizem pentecostais, que são sérios, são reformados? Sim. Sim, tem. Uma minoria, mas tem. Mas se a pessoa ele é um pentecostal clássico, que ele é herdeiro lá do movimento lá da Rua Azusa, ele é um herdeiro do arminianismo, do semipelagianismo. O neopentecostalismo, os coaching, né? As igrejas hoje estão recheadas de coaching, de pessoas que ao invés de pregar o evangelho, eles são motivadores.
a pessoa recarregar as suas energias. Não é assim? Você é um Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus está de braços abertos te esperando. Ele está triste porque você não vem. Você é precioso aos olhos dele. Autoajuda? Teologia da prosperidade? Se você tiver fé, você vai conseguir. Se você determinar, você vai conseguir. Se você der, você vai receber. Confissão positiva, há poder nas suas palavras. Liberalismo. Aqui eu não estou usando somente o termo liberalismo no sentido teológico da palavra, ok? Mas tudo que é modernidade. E o decisionismo. E outras formas de sinergismo. O que é decisionismo? O decisionismo, hoje, está presente em quase todas as igrejas. A pessoa prega lá, prega, às vezes prega até biblicamente. E depois, no final, ele pergunta quem quer aceitar Jesus. Como se Jesus fosse um pobre coitado que precisa ser aceito. Como se fosse um mendigo. Isso está presente na igreja. Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, quando provavelmente você já foi buscar alguém no aeroporto, ou na rodoviária, ou então você é motorista de Uber, e daí a pessoa, ou você utiliza o Uber, e daí você dá alguma identificação para a pessoa poder te identificar, né? Eu sou alto, moreno, bonito, sensual. Eu estou falando do André, não estou falando de mim, tá? O outro André, viu, André? Não é você. O André já tinha ficado contente, mas é o outro André. Você também é. Então, daí você vai buscar uma pessoa. Como você é para eu te conhecer? Aí você fica lá esperando a pessoa com aquelas características. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não tem características físicas. Deus é Espírito. Então, para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos saber quem é Deus. E como nós sabemos quem é Deus? Através dos atributos revelados na palavra de Deus. Como Deus é Espírito, só podemos crer e adorá-lo através de seus atributos, e não através de características exteriores. Assim, se aquele que adoramos não tiver os atributos revelados nas Escrituras, estamos crendo e adorando um ídolo, um falso Deus. Então, se quando você pensa em Deus, você pensa que Deus é de determinada forma, tem um determinado caráter, tem um determinado atributo, e aquele atributo não é revelado nas Escrituras, você criou um ídolo no seu coração. Você não está crendo em Deus, o Criador dos céus e da terra. E quais são alguns dos atributos que as Escrituras revelam a respeito de Deus? Que Ele fala a respeito dele? Que Ele é santo. É santo, santo, santo. Ele é a verdade. Ele é imutável. Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é justo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é misericordioso, Ele é vingador, Ele é soberano, Ele é irado. Então, quando nós achamos que o único atributo de Deus é o amor, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, nós estamos acreditando no esmilinguido, no ursinhos carinhosos, no barba-papa, nos teletubbies. Deus é amor? É também. Mas muito longe de ser só isso. Então, por que o arminianismo é uma heresia? Porque nega o ensino da total incapacidade humana. O arminianismo nega, assim como o pelagianismo, assim como o semipelagianismo, assim como Gálatas, eles negavam a total incapacidade humana. E o que diz a palavra de Deus? Jeremias 13:23. Pode acaso o etíope mudar sua pele,
ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então, o etíope não pode mudar a sua pele. O leopardo não pode mudar as suas manchas. Assim, vocês também não podem fazer o bem, se vocês foram acostumados a fazer o mal. Romanos 8:7. Por isso, o pendor, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, todas as vezes que nós somos motivados a fazer alguma coisa para a nossa salvação, nós estamos fazendo inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, nem mesmo tem capacidade de estar. O arminianismo é uma heresia porque nega que o homem seja de fato mau. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Percebe a repetição aqui? Não há, não há, não há, não há, não há. Por quê? Porque não há. E o arminianismo nega isso. Fala que o homem é mau, mas nem tanto assim. O arminianismo é uma heresia porque ensina que o sacrifício de Cristo não foi totalmente eficiente e completo. Já que morreu em lugar de homens que irão se perder. O que o arminianismo ensina? Não é uma expiação universal? Então, se o arminianismo ensina uma expiação universal, que Cristo morreu por todos os homens, então no inferno estarão bilhões de pessoas pelas quais Cristo morreu, que o sacrifício dele não valeu de nada. Você quer uma heresia maior do que essa? Falar que o sangue de Cristo foi vertido inutilmente? Que diz a palavra de Deus, Mateus 26, 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de... para a remissão de pecados. Em favor de muitos. Em favor de todos? Não, em favor de muitos. Para a remissão de pecados. João 17, 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, quando Jesus está falando a oração intercessória, a oração que ele faz em favor dos seus discípulos, lá em João 17, ele fala assim, eu não estou orando por todo mundo, eu estou orando em favor daqueles que são meus, daqueles que o Senhor me deu. O arminianismo é uma heresia, porque ele nega o poder do Espírito Santo em transformar o coração dos pecadores e chamá-los eficazmente a Cristo. Eles negam o poder de Deus, através do Espírito Santo, de mudar corações, de convencer corações, de atrair pessoas à sua presença. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Resposta? Ninguém. Ezequiel 11, 19. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Tem condicional aqui? Se vocês fizerem isso, não. Eu vou dar um só coração. Eu vou colocar um espírito novo. Eu vou tirar o coração de carne. Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar o coração de carne. O arminianismo é uma heresia porque crê que Deus deseja salvar a todos, mas não pode. 99% dos cristãos que você conversar, ele vai falar isso, que Deus deseja salvar todo mundo.
que ele não salva? Ele vai te dar alguma. João 6, 38 e 39. Jesus falando. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. O que as pessoas dizem? Que Deus quer salvar todo mundo. Mas o que Jesus está falando? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Quem? Todos aqueles que Ele deu a Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala assim, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo recebeu um povo do Pai, e é esse povo que Ele morreu, e é esse povo que Ele veio salvar, e é esse povo que Ele veio buscar, e é esse povo que Ele vai levar, e é esse povo que Ele vai ressuscitar no último dia. Ao crer que Deus deseja salvar todos os homens, mas não pode, o arminianismo irá usar de todos os meios para buscar as almas. Não é esse termo que eles usam? Nós precisamos ir buscar as almas. Então, como ele parte do pressuposto de que Deus deseja salvar todo mundo, então vale tudo para a gente buscar as almas. Então, quais são as estratégias que os arminianos, dos seus vários nomes, usam? As técnicas de comunicação. As técnicas de comunicação são muito utilizadas. Então, por exemplo, assim, quando você vê um vídeo na internet lá, o cara está fazendo falando uma tremenda uma heresia. Mas o que tem lá de fundo? Alguém tocando uma musiquinha. Técnica de comunicação. O cara fica meia hora pregando e fica uma musiquinha lá de fundo tocando. Para quê? Para enganar aqueles que devem ser enganados. Porque só tem enganador, porque tem gente que gosta de ser enganada. Outro meio para buscar alma: encher a igreja de departamentos e programações. Nós vamos atrair agora os skatistas. Então vamos fazer um púlpito aqui de um skate. Nós vamos atrair as vovozinhas, então nós vamos fazer crochê. Nós vamos atrair agora, vamos fazer um ringue aqui. Escola de futebol, escola de inglês, escola de mandarim, balé. Nós precisamos aqui incrementar o nosso departamento de coreografia, então nós vamos fazer escola de balé. Quebrou, André? Um absurdo isso, irmãos. Então, quer dizer, as almas, elas precisam ser enganadas. Nós vamos chamar elas para participar disso, mas quando elas vierem, a gente fala para elas que Jesus as ama. Daí a gente faz apelo, ela levanta a mão, a gente batiza e fala que ela é salva. Eu conheci um embusteiro. Ele falava assim, ele pregava lá, né? Daí ele falou assim, vamos ficar todo mundo de pé. Daí ficava todo mundo de pé. Ele falou assim, eu vou fazer uma oração aqui, vocês vão repetindo a oração. Daí ele falava aí, e o auditório lá do Silvio Santos ia repetindo aquela oração lá. Daí ele falou assim, se você já fez essa oração mais de uma vez, você pode sentar. Se é a primeira vez que você está fazendo essa oração, você continua de pé. Daí lá, 95% do auditório sentava, e os outros 5% ficavam de pé lá, que tinha feito aquela oração pela primeira vez, e ele pegava e declarava que todo mundo era salvo, porque na igreja, naquela oração que ele tinha feito, a pessoa estava aceitando Jesus, e dali 2, 3 meses estava batizando aquela pessoa. Irmãos,
E era tido como ortodoxo. Uso inadequado da música. É uma das principais ferramentas hoje. O uso inadequado da música. Eu acabei de dizer aqui, né, enquanto está orando, enquanto está tocando, ou então a música é utilizada para atrair os jovens, para... Quantas pessoas que não vêm aqui na igreja e não ficam porque lá na igreja dele tem grupo de louvor, tem o manto, tem, sei lá, okay. Então, não tem evangelho, você precisa atrair as pessoas por outra coisa. Pinta o palco de preto. Fica lá 50 minutos, 1 hora, cantando, todo mundo de pé, meia luz, e repete a música, e um prega, outro prega. Não tem mais evangelho. Promete. Então, o evangelho promete. Você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai conseguir aquele outro. Ou então, o contrário, ameaça. Ou então, ou a promessa, ou a ameaça. Ou as duas coisas. Profecias e revelações. Vai nas igrejas que tem profecia e revelação. Estão lotadas. O que Jesus fala? Não aquietai-vos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Lá no livro da lei, ele vai proibir os adivinhadores. E hoje, as igrejas estão lotadas de adivinhadores. Deus está me falando que você vai... Igrejas históricas fazendo isso. Cheio de profetas e profetisas. Eu estava falando com um rapaz, eu e a Lenice, nós fomos fazer uma visita. Ele falou assim, eu estava namorando com uma moça e a gente se dava tão bem, etc. Daí chegou lá uma profetisa e falou assim, Deus está me falando que você não vai casar com essa moça, mas vai casar com a fulana. Desistiu daquela moça, casou com aquela outra, e a vida dele foi um verdadeiro inferno. Foi atrás de quê? Prognosticador, de adivinhador. Pastora. Então, ele vai nas igrejas, tudo com pastora. Geralmente, a mulher do pastor. Se o pastor for um apóstolo, a mulher dele é bispa. Se o pastor for bispo, a mulher dele ou é bispa ou é pastora. E se ele for pastor, na igreja batista, né, que a igreja batista então tem só o pastor, então a mulher do pastor vira a pastora. Daí você vai falar que Jesus falou que as mulheres não podem ensinar a homens? Mas é machismo, mas o que importa é que está pregando a palavra. Quer dizer, para eles que Deus quer salvar todo mundo, Deus se torna um mentiroso, Deus viola a sua palavra. Por quê? Porque a intenção de Deus vive em função de salvar almas. Já que ele não pode, coloca a pastora para salvar as almas. E o pior, não é Eva falando. Se só Eva falasse, não tinha problema nenhum. O problema é que Adão ouve o que Eva está falando. Então, vai às pastoras, se vai nessas igrejas, está lotado de homem, sentado, ouvindo. Quer dizer, na realidade, são homens coisa nenhuma, são uns banana. E os apelos, como eu já falei, né? Então, a gente precisa dar uma forcinha para Deus. Vamos botar lá, a gente prega 15 minutos e depois vamos fazer lá meia hora de apelo. Vamos falar que a pessoa vai atravessar a rua, vamos contar aquela história lá do Billy Graham, que ele estava pregando, daí ele estava fazendo um apelo lá, aquela moça lá ficou com o coração duro, e daí na hora que ela foi atravessar a rua, ela foi atropelada e morreu. E como ela não aceitou Jesus, ela foi para o inferno. E daí fica todos os evangélicos aí reproduzindo Billy Graham, como se ele fosse ortodoxo. Reproduzindo Fábio de Mello, Rodrigo Silva. Daí o cara coloca assim, os meus pregadores prediletos é Augusto Nicodemos, é de René e Caio Fábio.
A Lenice perguntou se eu estava bravo hoje, falei para ela que não. Faça-me um favor, né? Irmãos, que evangelho conhece uma pessoa que fala que os pregadores preferidos dele é Augusto Nicodemos, de René Kivitz e Caio Fábio? O arminianismo é uma heresia porque ele considera que o soberano é o homem e não Deus. Soberano é quem dá a última palavra. Então, se a salvação, quem dá a última palavra na salvação é o homem e não Deus, quem é soberano? Quem é que manda? Quem que dá as ordens no céu? Quem vai morar no céu ou não? É o homem. E o arminianismo prega isso. Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, querer de quem? Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pelo seu querer nós somos gerados em espírito. O homem natural odeia a ideia de um Deus absolutamente soberano. Pega aquela pessoa que é evangélica, que é cristã, e que ela é super piedosa, e começa a falar da soberania de Deus. Ela vai falar assim, esse Deus aí eu não quero. O arminianismo é uma heresia, porque ele não crê que Deus seja poderoso para guardar os seus. Ele fala assim, a salvação é pela graça, mas daí é você que precisa se cuidar. É você que precisa vigiar. Daí, vigia, varão. João 6,40. João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não tem ser. Não tem ser, não tem condicional. Ele vai ressuscitar no último dia. Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Irmãos, eu não estou fazendo assim, colocando versículos e mais versículos, porque a gente não tem tempo para isso. O tempo é curto. Mas tem cada um desses aspectos aqui, nós temos dezenas e dezenas de versículos para apoiar isso que nós estamos falando. O arminianismo é uma heresia porque, ao pregar um evangelho sinergista, dividem a glória de Deus. Nós somos monergistas, a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem escolhe, é Ele quem deu o Filho, é Cristo quem morre, é Ele que ressuscita, é Ele que nos chama, é Ele quem nos guarda. Não existe na salvação uma cooperação, um sinergismo entre Deus e o homem. Todas as religiões são sinergistas. Por isso que todas as religiões são arminianas. Por isso que Spurgeon falava que todo homem nasce arminiano. Até o dia que Deus converte o coração de um ou de outro. Senão, ele vai nascer arminiano e ele vai morrer arminiano. Às vezes ele muda de igreja e de fé 1000 vezes, mas ele nasceu arminiano e vai morrer arminiano. Salmo 113:4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória. Então por que Deus é absoluto e único na salvação? Porque só Ele vai receber a glória. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar assim, o Senhor fez a sua parte, mas eu também fiz a minha. Ninguém vai falar isso. Quem tiver a intenção de falar isso, não vai estar lá na frente dele para falar. Tudo que existe é para a glória de Deus. Assim, a principal tarefa do diabo é tirar ou dividir essa glória, usando as mais diferentes estratégias para isso. Inclusive, uma aparente piedade. Percebe
que o sinergismo, ele sempre vem revestido de uma piedade. Fala, não, você precisa se santificar, você precisa fazer isso. É piedoso. Pelágio era piedoso. Os cristãos lá da Galácia, eles eram piedosos. Olha que... Eles estão passando pela circuncisão, assim como Moisés mandou. E Paulo fala assim, é maldito, é anátema. Arminianismo é uma heresia, porque tacitamente, porque através do comportamento, através da ação, eles ensinam que a palavra de Deus não é a verdade. Percebe que o ensino, ele é gerado por causa do medo, por causa de outras razões. E sempre que pega a base na palavra de Deus, são textos fora de contexto. Então, indiretamente, todo arminiano, ele está falando que a palavra de Deus é mentirosa, que não é verdade isso que está escrito na palavra. E Jesus o que fala? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia ensina que há somente duas portas, 2 caminhos, 2 solos, 2 árvores, 2 frutos, 2 tipos de homens e 2 destinos. Na Bíblia não tem uma terceira via. Não tem o purgatório. Não tem uma porta média. Ou é estreito ou é larga. Não tem um caminho médio. Ou ele é espaçoso, ou ele é apertado. Só tem o homem justo e o homem ímpio. Só tem o céu e só tem o inferno, não tem o purgatório. Na Bíblia não há uma terceira via. Há basicamente somente 2 religiões no mundo. Fala aí que tem, sei lá, milhões de religiões. Isso não é verdade, irmãos. Há apenas 2 religiões no mundo. Uma diz, se você fizer assim, assado, Deus graciosamente concederá suas bênçãos para você. Essa é uma. As 1001 variedades dessa religião diferem somente no que é o assim assado. Então, eu falo assim, você precisa fazer a sua parte. Então, todas essas religiões vai mudar o quê? Qual é a sua parte? Uma vai falar assim, você precisa guardar o sábado. Outra fala assim, você não pode cortar o cabelo. Você não pode colocar uma bermuda. Você não pode falar palavrão. Você não pode falar. Não estou defendendo. Estou dando os exemplos. Você precisa dar o dízimo. Você precisa ajudar lá, dar o presente do dia do pastor. Você precisa dar o presente lá do dia da mulher do pastor. Do pet do pastor. Daqui a pouco, irmão, vai ter lá o culto em homenagem ao pet do pastor. Irmãos, não tem maior mico de que você ir numa igreja lá e está tendo culto de ação de graça pelo aniversário do pastor. Irmãos, que absurdo. Então, a variação de todas essas que falam que tem milhares de religião é o que você precisa fazer. Você precisa sair de 2 em 2. Você precisa ficar na esquina vendendo revistinha. Você precisa levantar a mão e ir na frente repetir uma oração. Você precisa aceitar Jesus. Está vendo? Você precisa. As 1001 variedades dessa religião diferem somente o que é o assim assado. Geralmente, para satisfazer a vontade daquele que está pregando, os interesses dele. Somente no que é o assim assado que você deve estar disposto a fazer. Sempre assim, disposto a fazer. Você pode. A outra religião é o Evangelho. Então, uma é aquela, você pode. E você tem que fazer. A outra é o Evangelho. Não tem um segundo Evangelho. Paulo falou isso para os Gálatas. Vocês estão acrescentando alguma coisa ao Evangelho, mas não existe outro Evangelho. Vocês são anátema. Esse Evangelho é anátema.
A absoluta maioria dos que se dizem cristãos concorda com essa frase. Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. Anota essa frase aí no seu WhatsApp e manda lá para os seus amigos que são evangélicos. E por assim, você concorda com essa frase, que Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua? Você vai se surpreender, todos eles vão concordar. Por quê? Porque eles são arminianos. Porque eles estão no evangelho além daquilo que é evangelho. Eles estão fora do evangelho. E nós estamos completamente despreocupados com eles. Ah, não, ele é da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista do Brasil. E está acreditando nisso daqui. Aí ele é diácono da igreja. Faz parte do círculo de oração. Aquela irmãzinha lá é da oração. O título da nossa mensagem é Arminianismo e os ignorantes, soberbos e tolerantes. Então, quem são esses ignorantes, soberbos e tolerantes? Que estão ligados ao arminianismo. Os ignorantes são os que nunca ouviram uma exposição clara e completa do Evangelho. Nunca ouviram. Talvez você esteja ouvindo algumas dessas coisas aqui pela primeira vez. Vocês que estão presentes aqui, ou que estão ouvindo pela internet, ou vão ouvir. Nunca ouviram uma exposição. Então, uma grande parte, talvez a maior parte, é desse grupo, que acreditam num outro evangelho, porque nunca ouviram o verdadeiro evangelho. E muitas vezes, aqueles que pregam também não conhecem, porque fizeram seminários, porque foram evangelizados, porque também não conhecia. Os seminários estão lotados de professores liberais, de professores que não são crentes, de professores ímpios, de professores arminianos, de professores semipelagianos. Embora o arminianismo seja uma heresia, presta atenção nisso aqui, irmãos. Embora o arminianismo seja uma heresia, nós iremos encontrar pessoas que são salvas. Por quê? Que se dizem arminianas, porque de fato elas confiam somente em Cristo. Elas se dizem arminianas, mas na hora que você vai conversar com ela, ela vai falar para você que ela é salva somente por Cristo. Ela tem dificuldade em expressar aquilo, mas a confiança dela está somente em Cristo. Então você vai encontrar, é raro, mas você vai encontrar. Pessoa que ela vai falar que ela é arminiana, mas na hora que você vai conversar com ela, ela vai confessar somente Cristo. Esse é um tipo. Paul Washer fala assim: nós não temos pessoas duras com o Evangelho. Nós temos pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que são ignorantes em relação ao Evangelho. E é verdade isso. Porque quando você senta com algumas pessoas e você começa a falar das Escrituras, você percebe que ela tem um coração aberto. Essas pessoas são as ignorantes. Agora, irmãos, nós precisamos... O que eu falei? Eu falei o seguinte, que você vai encontrar algumas pessoas que elas são arminianas, mas elas são crentes, elas são salvas, porque elas professam somente a Cristo. Agora, se você vai conversar com uma pessoa, por mais piedosa que ela seja, e na hora que você pergunta a respeito da fé dela, ela começa, porque eu, alguma coisa, qualquer que seja, se eu, alguma coisa, ela está fora. Ela está fora. Ela não confessa a Cristo. Ela está confessando ela mesma. Daí, dentro do arminianismo também, nós vamos encontrar os soberbos. Eles conhecem o Evangelho, mas o orgulho os mantém rebeldes. Você fala, você ensina, você mostra nas Escrituras, mas ele permanece obstinado. Ele permanece obstinado, ele percebe, ele permanece obstinado. E quanto mais você fala, ele vai ficando com mais ódio e vai se rebelando cada vez mais. Isso nós encontramos todos os dias. Daí nós temos os tolerantes. Quem são os tolerantes? Os tolerantes são aqueles que não são arminianos.
Eles conhecem e concordam com o Evangelho. Não é isso. É isso que eu creio. Eu creio na depravação total, eu creio na eleição incondicional, eu creio na expiação particular, eu creio na chamada irresistível, e eu creio na segurança dos santos. Eu creio na soberania de Deus. Porém, por várias razões, não pregam o Evangelho dessa forma, ou toleram outros ensinos. Nós vamos encontrar muitas pessoas que se dizem reformadas, que conhecem tudo isso, fazendo parte de igrejas arminianas, dando ofertas, contribuindo. Só pelo fato da pessoa estar sentada numa congregação, numa igreja sinergista, ela está concordando com aquilo. Ela está avalizando uma heresia. Porque se não tivesse público, aqueles hereges não estariam pregando. Como é que são esses tolerantes? Eles se dividem, primeiro, aqueles que conhecem, mas não veem o Evangelho com o valor que ele tem, como tesouro. Então, a primeira vez que eu vi as doutrinas reformadas, eu fiquei encantado. Falei, é isso? Isso é um diamante. Isso é um tesouro. E tem gente que conhece as doutrinas reformadas, até recebe as doutrinas reformadas, mas é uma vertente a mais. Eu já falei para vocês que eu estava pregando evangelho lá para um rapaz, que é evangélico desde que ele nasceu, e ele foi lá perguntar para o pastor dele o que o pastor dele achava. O pastor falou assim, não, é verdade, é assim, assim, assim. Mas a Bíblia dá espaço para você acreditar numa outra. Como assim? Não é só dois caminhos? Não existe só um evangelho? Como que a Bíblia dá espaço para você acreditar que o homem pode participar da sua salvação? Que absurdo! Uma outra espécie de tolerante são aquele que, se eles admitirem que o evangelho é um só, não permitindo variações, ficariam receosos por parentes e amigos. Poxa, se eu acreditar que o evangelho é só isso, o que será do meu bisavô que acreditava no outro evangelho? O que será do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, daquele pastor que eu gostava tanto? Se eles estão errados, se eu admitir isso, que só existe esse evangelho, o que será? Irmãos, prestem atenção. Nós temos que nos preocupar conosco. E nos preocuparmos com as pessoas que estão vivas. E orarmos por ela, e ensinarmos essas pessoas. As pessoas que morreram estão nas mãos de Deus. Não nos cabe ficar preocupadas com elas e nem julgá-las. Então, quando eu prego o evangelho para alguém, e alguém começa a perguntar assim, mas e o pastor fulano de tal, e o bispo fulano de tal, e tal pessoa, e teu pai, e tua avó, e teu bisavô, e seu... Eu falo assim, eles estão na mão de Deus. Eles estão na mão de Deus. Não me cabe julgá-los. Eu preciso testemunhar de mim e testemunhar das pessoas que me cercam e falar do evangelho para elas. Então, tem gente assim, que ele é tolerante por causa disso, porque ele fica com medo que na hora que ele admite isso, o que vai acontecer com aquele meu pastor lá que me ensinou essas coisas? Outra espécie de tolerante são aqueles que têm um conceito a partir de uma amostra comprometida. Então, a pessoa, ele só conversa com outros pastores, outros teólogos e seminaristas. Então, na hora que ele vai conversar a respeito do evangelho, embora aquela pessoa seja uma pessoa arminiana, mas ele sabe quais são as respostas corretas que ele tem que dar. E daí, aquela pessoa pensa que esse é o universo de arminianos que tem. E não é verdade. Isso não é verdade. Vai conversar com as pessoas no seu trabalho, na tua casa, a respeito do evangelho, o que eles vão falar? Você vai ficar abismado. Eles não confessam Cristo. Eles confessam eles mesmos. Eles confessam a igreja deles, a denominação deles. Alguma coisa que eles fizeram.
Está lotado, de novo assim. Até falar para a pessoa, ele fala que ele é evangélico porque ele aceitou Jesus. Isso é confissão de fé? E outra espécie de tolerante, esses são os piores. Por interesses variados, deixam de pregar e defender o verdadeiro evangelho. Eles conhecem, eles sabem, mas por interesses escusos, eles deixam de pregar e ensinar. Que interesse? Se eu pregar isso, as pessoas não virão mais na igreja, não contribuirão, etc. Se nós pregarmos o evangelho da graça, que nós fomos salvos na cruz, que a obra de Cristo for completa, as pessoas não vão vir mais na igreja. As pessoas não vão mais contribuir. Eu já ouvi isso de pastores. Eu perguntei, por que vocês não pregam isso? Eu falei assim, se eu pregar isso, domingo que vem não vai ter ninguém na igreja. Quem que atrai? É o pastor que atrai? Ou é Cristo que atrai? Nós nos reunimos para quê? Para baganharmos? Ou nós nos reunimos para prestar um culto de louvor ao Senhor, o nosso Salvador? Outros dizem assim, se eu pregar isso, serei expulso da igreja. Aquelas famílias lá que são donas da igreja lá, quando eu começar a pregar essas verdades aí, elas vão me expulsar da igreja e eu vou ficar sem salário. Tem isso? E muito. Se eu pregar isso, não serei mais convidado para pregar. Eu sou convidado para pregar em tal lugar, tal. Se eu chegar lá, uma igreja arminiana, e eu falar essas coisas, eles nunca mais me vão convidar. E daí, às vezes a pessoa tem uma oportunidade só, e ele deixa passar aquela oportunidade. Eles vão pagar. Se eu pregar isso, eu serei discriminado. O que meus colegas vão pensar? O que meus companheiros vão pensar de mim? E se eu pregar isso, serei chamado de xiita. Eu sou xiita. E eles me chamam de xiita. Mas nós precisamos pregar a verdade. Irmãos, os profetas foram mortos. Os apóstolos foram mortos. Milhões de mártires foram mortos por causa da verdade. Se eles tivessem pregado um evangelho, um outro evangelho, que é chamado de evangelho palatável, eles não teriam sido mortos, não teriam sido perseguidos. O próprio Cristo, ele foi morto, foi perseguido, porque ele pregou a verdade. Um dos maiores empecilhos para o crescimento do evangelho são os tolerantes. Porque, apesar de conhecerem a verdade, concordam, expressam tacitamente que pode haver uma outra verdade. Não, é só um erro. Eles acreditam que Deus não é soberano, eles acreditam que a obra de Cristo não foi completa, eles não acreditam que Deus tem capacidade para guardar os seus, eles acreditam que Cristo morreu por pessoas que vão estar no inferno, mas é só um errinho, qual o problema? São irmãos, vem aqui, dá um abraço, irmão, vem pregar na minha igreja. Se você não prega o verdadeiro evangelho por medo de perder alguma coisa, vá vender Barça, Carnê do Baú, Telecena, que você fará mais bem ao evangelho. Tem um livro que eu recomendaria para vocês comprarem, inclusive nós poderíamos pensar em estudar esse livro na escola bíblica. Ele chama, um livro de John Owen, aquele mesmo que escreveu o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele escreveu esse livro aqui, Contra o Arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Percebe que inclusive John Owen ligava aí o arminianismo com o pelagianismo? E na introdução ao livro aqui em português, da editora O Estandarte de Cristo, o pastor William Teixeira, que é pastor lá em Francisco Morato, na introdução a esse livro, da edição brasileira, ele fala assim: nos últimos 2 séculos,
embora os ortodoxos não tenham, de forma geral, conseguido preservar e anunciar fielmente a verdade bíblica das doutrinas da graça, irmãos, nós não conhecíamos as doutrinas da graça. A gente estava 50 anos dentro da igreja e a gente não conhecia. Por quê? Porque esses ditos ortodoxos não pregavam. E talvez porque nem conhecessem. Por outro lado, os pelagianos, os semipelagianos, os arminianos e os molinistas têm sido duplamente bem-sucedidos, não somente ao preservarem a mentira de suas doutrinas pelagianas do livre-arbítrio, mas também ao haverem sido capazes de desenvolver e potencializar o alcance e perniciosidade de muitos de seus falsos ensinos. Neste empreendimento, eles foram ajudados pelos liberais, secularistas, etc. Então, se esse evangelho sinergista, se esse evangelho que não é o evangelho, está espalhado aí por quase todas as igrejas no Brasil, é graças a esses liberais, secularistas e tolerantes. Antes de eu conhecer as doutrinas da graça, pela internet, eu já tinha ouvido muitos pregadores que depois eu fiquei sabendo que eles eram reformados. E nunca eles falaram nisso. Eles prometeram avivamento, mas, na verdade, promoveram a maior secularização das igrejas jamais vista. O resultado disto é que hoje a mais terrível ignorância permanece entre aqueles mesmos que, em sua grande maioria, já não pode mais ser chamados de evangélicos. Pois sequer sabem que o verdadeiro evangelho realmente significa. Pergunta a um dos evangélicos modernos o que significa a doutrina da justificação pela fé. E você ouvirá as explicações mais absurdas e grosseiras. Em suma, você ouvirá qualquer coisa menos a explicação bíblica do verdadeiro caráter desta doutrina fundamental da fé cristã, que é a doutrina da justificação unicamente pela fé. Voltando lá, Gálatas 3:11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, encerrando, nós não somos salvos porque nós somos reformados. Nós não somos salvos porque nós somos calvinistas. Nós somos salvos por Cristo, por causa da sua graça e por meio da fé. Nós não pregamos Agostinho, nós não pregamos Lutero, nós não pregamos Calvino, nós não pregamos Spurgeon, mas nós estamos do lado desses homens, levantando a bandeira de Cristo. Amém, irmãos?